Viver na sociedade moderna passou a ser sinônimo de tensão mental e ansiedade. Isso não é devido a uma causa única, mas à combinação de vários fatores, entre eles, o modo de vida artificial, a falta de um propósito elevado na vida, os hábitos e sentimentos destrutivos, entre outros. Não precisamos culpar ninguém pela nossa falta de paz, mas a nós mesmos, que nos afastamos de nossa verdadeira natureza interior e nos tornamos cada vez mais egoístas. Os grandes mestres espirituais, que estavam estabelecidos na verdadeira paz mental, nos dão repetidos conselhos de como combater a ansiedade e a tensão mental. De acordo com eles, o principal segredo é cultivar a atitude de autoentrega e aceitação. Essas não são atitudes passivas, mas surgem somente através de grande esforço de meditação, introspecção e autoanálise. Om Sahana Vavatu Sahanu Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavadhitamastu Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitrasham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammamavatu Tadvaktaramavatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Madhuvata Ritayate Madhuksharanti Sindavaha Madvirna Santo Shadihi Madhunakta Mutoshasi Madhumat Parthivam Vagum Rajaha Madhudhyo Rastunafpita Madhumanu Vanaspatir Madhumagum Astu Suryaha Madvirgavo Bhavantunaha. Om Madhu Om Madhu Om Madhu. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om. Posso ser supremo, proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Possa a deidade suprema ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite nos ser propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adorador ao Ser Supremo, controlador das atividades. Que Brahma nos proteja. Om, paz, paz, paz. Om. Possam os ventos trazer-nos felicidade. Possam os rios trazer-nos felicidade. Possam as plantas, os céus, a noite e o dia conceder-nos felicidade. Possa o pó da terra trazer-nos felicidade. Possam as vacas, as árvores, dar-nos felicidade. Possa o sol inundar-nos de felicidade. Om, paz, paz, paz. Om. O ser infinito é o absoluto. Este universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar
sobre um assunto que é comum em todas as pessoas da sociedade atual, sociedade moderna, que é a questão da tensão mental e do estresse. É uma coisa que se tornou tão comum na sociedade hoje em dia, principalmente nos centros urbanos, que as pessoas passaram a considerar como um fenômeno normal. É uma coisa normal você viver sempre estressado, você viver sempre tenso, né? Então, a gente vê que isso passou a ser parte da nossa vida diária, parte da vida diária das pessoas, né? Essa questão de você viver uma vida tensa. E é somente depois que você realmente faz algumas práticas espirituais, ou você faz yoga, seja Hatha Yoga ou qualquer outra yoga, e você começa a se desenvolver um pouco, que você realmente percebe que isso não é um estado natural, que a tensão e assim, o nervosismo que as pessoas têm na vida diária não é uma coisa natural, é uma coisa que é artificial, uma coisa que foi imposta pelas coisas nossas que a gente tem internamente e externamente também. Mas não é uma coisa natural. E é difícil a gente encontrar hoje na sociedade uma pessoa que realmente a gente olhe para ela e diga que realmente essa pessoa é uma pessoa balanceada, é uma pessoa que tem paz mental, uma pessoa que não tem nenhum tipo de tensão. É uma pessoa que não se abala com os altos e baixos da vida, né? Então é muito difícil, é quase impossível você encontrar uma pessoa assim numa sociedade como a nossa. A não ser que você vá para a Índia e você encontre lá alguns rishis, alguns sábios, você realmente vê que é uma pessoa que está estabelecida nesse estado, né, de ausência de tensão. Mas pessoas normais como nós estamos sempre assim tensos ou levados por algum tipo de nervosismo ou ansiedade, né, vindo de fora ou dentro de nós mesmos. Assim, na minha vida pessoal mesmo, assim, pessoalmente, posso dizer que aconteceu assim também. Na época que eu estudava, eu lembro que era assim, o ambiente era um ambiente muito tenso. É um ambiente de universidade, né, que tem muita competição e as pessoas tem aquela luta de ego, né, a questão de você passar outras pessoas ou não. Então, tudo isso deixa a pessoa muito, a questão dos empregos também, né? Tudo isso deixa todo mundo muito tenso. E eu só fui perceber que isso não era um estado normal, né, da sociedade quando eu comecei a praticar yoga, né, naquela época. Eu comecei realmente a ver que algumas transformações estavam ocorrendo internamente que mostravam que é possível, sim, você levar uma vida livre de tensão, livre de medo, livre de ansiedade. E isso que me impulsionou cada vez mais a buscar esse caminho da yoga também. Mas é só depois que você pratica que você percebe. Não adianta você falar para outras pessoas sobre isso também, porque elas não vão acreditar que existe um estado superior a esse. Então, somente aquele que pratica que percebe o quanto as pessoas do mundo sofrem, né? Conhecer essa questão da tensão, do nervosismo, da ansiedade. A própria questão de você estar num corpo humano, né? Os sábios iluminados dizem que é sinônimo de você passar por certos sofrimentos, certa tensão, certo medo. Mas isso não é um estado natural, né? O estado natural da nossa alma é um estado livre, é um estado de felicidade plena. Nós temos a capacidade de alcançar esse estado em que nós não nos perturbamos com o ambiente externo, né? Então, antes da gente abordar um pouco essa questão da tensão mental, a gente precisa conhecer um pouco, né, psicologicamente falando, qual é a natureza da tensão mental que a gente passa, né? As causas, as causas que induzem essa tensão em nós, essa ansiedade em nós. Antes da gente querer buscar solução para isso, ou buscar remédio, né? Seja no campo psicológico ou no campo espiritual. Mas aqui a gente vai falar depois no campo espiritual mesmo. Como é que você busca a questão para essas coisas no campo espiritual, que é uma coisa que lá fora as pessoas falam um pouco, né? No campo religioso, sim, muito pouco se fala sobre essa questão de superar a tensão mental e a ansiedade pela espiritualidade, pela religião em si. Então nós vamos abordar um pouco isso hoje. A respeito da natureza da nossa tensão. Primeiramente, o que é a tensão? De acordo com a física,
aqueles que estudaram física, não sei se lembram, mas eu fui buscar isso, tá? A definição de tensão de acordo com a física. É a resultante das forças de atração e repulsão entre as partículas de um sólido quando submetido a uma deformação, em que a tendência de voltar ao seu estado inicial é observada. Então a gente vê que o sólido está em estado deformado, ele não está no estado natural. Ele tem uma tendência a voltar para o estado natural. Então, embora isso seja uma definição da física, também pode ser perfeitamente aplicado à nossa mente. Então, não é o nosso estado natural, nossa mente se encontra deformada, vamos dizer assim, por certas forças de atração e repulsão. E existe sempre uma tensão para reconquistar aquele estado natural. Então, essa é a definição de tensão. Essa definição ela foi buscada por um psicólogo em 1900, não me lembro exatamente o ano, para definir esse conceito de tensão de acordo com a psicologia. Então, ele buscou da física. E é perfeitamente assim, equivalente a definição da física com a definição da psicologia. Ou seja, é um estado em que nós não nos sentimos naturais. Nós estamos num estado artificial, um estado de constante tensão, né? Querendo recobrar um estado natural. Então, todos vocês já conhecem o psicólogo Carl Jung, né? O grande, famoso psicólogo Jung, que é um dos mestres da psicanálise. Ele analisa a questão da tensão mental. Ele fala que a tensão mental ocorre na sociedade, nas pessoas, por causa da existência de uma natureza dupla nos seres humanos. Né? Essa natureza dupla é a extroversão e a introversão. Então, algumas pessoas têm uma natureza muito extrovertida, estão sempre para fora, buscando coisas para fora. E outras pessoas, elas têm uma natureza muito introvertida. Elas não conseguem manifestar o potencial delas, elas não conseguem sair, então elas ficam sempre dentro delas. Esse ficar dentro de si mesmo, nesse nível introvertido, é um estado que não é um estado natural, é um estado meio patológico, e você não consegue se manifestar. Não é que você optou ser introvertido, você está ali por causa de certos complexos ou certos medos, alguma coisa que impede você de se manifestar no mundo. Pelo contrário, os extrovertidos têm uma tendência demasiada de extroversão, eles querem sempre se manifestar e não conseguem entrar em um estado introvertido. Então, Jung ele disse que deve existir um balanço entre essas duas forças, né, introvertida e extrovertida. Então, deve haver um caminho do meio aí. Você não pode ser nem muito extrovertido, nem muito introvertido, para você estar livre de tensão mental. Tem que ter um balanço. Então, essa é o que Jung diz, né? Agora, no Eterno Companheiro, Swami Brahmananda diz que ele fala que dentro de nós existe um conjunto de dois tipos de forças. Um tipo de força, que na verdade não é uma só, são várias, que estão sempre tentando nos levar para baixo. Elas querem sempre levar a gente somente para desfrutar dos objetos sensoriais e, embora a gente não queira fazer certas coisas, a gente acaba fazendo por causa dessas forças que acabam levando a nossa mente em certas direções destrutivas, negativas, né? Então a gente nunca consegue levar uma vida interior. E existe um outro conjunto de forças dentro de nós também, que é uma força que sempre nos diz que nós temos que nos voltar para dentro. É uma força de recolhimento, volte para dentro, busque a sua verdadeira natureza interna. E Swami Brahmananda diz que sempre existe uma guerra entre essas duas forças, né? As forças que nos levam para fora, que é para vritti, né, no sânscrito, e as forças que nos levam para dentro, nivriti. Sempre há uma guerra constante, né, dessas duas forças. E essa guerra causa tremenda tensão em nós. Nós ficamos tensos com isso, né? Essa questão de você querer fazer uma coisa e não conseguir por causa de certas forças negativas, né, que estão agindo dentro de você. Agora, por que o que a Vedanta fala, por que existem essas forças dentro de nós agindo, né? As forças negativas, por exemplo, as forças destrutivas, elas existem por causa das nossas tendências do passado, nossos samskaras. Então, é um acumulado de vidas passadas que vem seguindo conosco,
que nos impulsiona a fazer certas coisas, agir de certa maneira, ter certos padrões de comportamento, né? Essas forças internas, né, destrutivas, são causadas pelos nossos samskaras. Isso não significa que nós temos apenas maus samskaras, temos bons samskaras também, das coisas que nós fizemos no passado que são boas, que criaram em nossa natureza bons samskaras. Nós temos tendências de fazer o bem. Então existe esse jogo dessas duas forças. Uma dos nossos desejos, apegos e aversões que nos levam sempre para fora, no estado de mente inquieto, e outro de uma força que nos leva para conhecer a nossa verdadeira natureza. É uma força que está sempre nos puxando para dentro. Ou seja, volte para dentro, volte para dentro. Mesmo as pessoas que, por exemplo, nós vemos que têm uma busca absolutamente mundana, ou seja, elas querem somente coisas mundanas. Mesmo nessas pessoas, há esse tipo de conflito, né, de que, de vez em quando, elas começam a pensar que a minha vida está sendo em vão, que realmente eu tenho que buscar uma coisa interna. É claro que tem pessoas que nunca levantam esse tipo de questão, né? Elas passam a vida toda somente nessa busca externa. Mas a maioria das pessoas, principalmente aqueles que buscaram a vida espiritual, que estão começando o caminho espiritual, tem esse jogo constante de forças, né? As forças que estão nos levando para fora e as forças que estão nos levando para dentro. Nivriti e Pravriti. Quanto mais você avança no caminho da espiritualidade, mais esse jogo de forças se torna intenso, né? E mais o sofrimento também se torna mais sensível em nós. Então, um aspirante espiritual, por exemplo, que está seguindo um caminho intenso de prática espiritual, se ele não toma muito cuidado, esses samskaras do passado podem fazer ocorrer um grande conflito interno. É uma coisa muito mais forte do que pessoas comuns. Então, por isso que nós vemos, por exemplo, grandes santos, passando por grandes tentações, né, como, por exemplo, São Francisco de Assis, que ele era um santo, né, ele era um santo, mas de vez em quando, em momentos raros, pela vontade divina, ele passava por tentações terríveis, né, e os grandes santos, como Santo Antônio, Santo Antão, né, que eles falam, também passavam por tentações terríveis. E, em um determinado momento, ele passou por uma tentação, São Francisco, que ele teve que sair correndo do quarto dele, e a primeira solução que ele encontrou foi pular numa roseira de espinhos. Né? Ele pulou ali e começou a rolar naquela roseira de espinhos, ele ficou todo furado, mas ele falou que naquele momento, a única maneira dele se livrar daquela tentação intensa era através da dor. A dor intensa faria ele libertar daquela tentação. Para as pessoas que não levam uma vida espiritual, elas não sentem esse jogo de forças tão forte do que um aspirante espiritual. Mas a verdade é que todos nós, uma hora ou outra, vamos ter que passar por isso, por essa luta, né? Porque a vida espiritual é isso, é essa luta constante. Por que o Bhagavad Gita acontece no campo de batalha, né? Nós vemos o Gita acontecer no campo de batalha e no meio de uma guerra. É justamente um simbolismo ali dessas forças do bem e as forças do mal que nós temos internamente que estão em conflito, né? Então, Krishna é, ali no meio do campo de batalha, o Senhor interno, o Ser Supremo que está dentro de nós. E é Ele que nos aconselha, Ele é o nosso guia, né? E por que o exército dos Kauravas são muito mais pessoas, é muito mais numeroso do que o exército dos Pandavas? Justamente porque as nossas tendências negativas são em muito maior número a princípio do que as nossas tendências positivas. Mas ao lado das tendências positivas está a presença do Senhor Supremo, que é Krishna. Então nós vemos que Krishna está ali do lado dos Pandavas e os Kauravas estão ali com Duryodhana, que simboliza as forças do mal. Então existe sempre esse conflito de forças dentro de nós, por causa do que o sânscrito fala, né? Os Shubha samskaras são os bons samskaras e os maus samskaras, que é a Shubha samskaras. Bons e maus samskaras, boas e más tendências que nós temos em nós. Então esse conflito de duas forças. Agora, quais são as causas dessa tensão interna? Eu já falei que são esses conflitos, mas existem outras causas diretamente que nós podemos
linkar, né, com a questão da tensão e da ansiedade. A primeira delas é que um entendimento errado a respeito da nossa vida de forma geral, né? Nós nós não entendemos de forma real quais são as leis da vida, as leis que regem a vida, né? Que tem muito a ver com a questão da moral e da ética. Porque muitas leis que acontecem na nossa vida diária, que são leis morais e éticas, elas não estão apenas no nível individual, elas estão em nível cósmico. Existe uma coisa em sânscrito chamada Ritam. Ritam é a ordem cósmica. É uma espécie de um sacrifício cósmico que está sempre ocorrendo em todo o universo. E que ocorre não apenas no universo em si, mas a nível individual. Que nós fazemos parte do universo. Né? E o que esse Ritam é? O Ritam é um conjunto de leis espirituais. Toda vez que nós agimos em conformidade com essas leis espirituais, nós diminuímos a nossa tensão, nós alcançamos paz, nós eliminamos o sofrimento. Quando nós agimos em contrário a essa força do Ritam, né, esse princípio do Ritam, nós sofremos, nós ficamos presos, nós nos sentimos diferentes dos outros seres. Então, embora pareça apenas uma coisa individual, essa questão de você fazer o bem, de você seguir os mandamentos, levar uma vida ética, na verdade não é apenas individual, é uma coisa cósmica. Porque se você fere um desses princípios, você fere um princípio cósmico. Então você passa a sofrer por causa disso. Tem tudo a ver também com a questão da lei do karma, né? Os karmas do passado, os karmas que você está colhendo e os karmas que já estão dando fruto, né? O prarabdha karma. Tudo isso está ligado, né, a essa lei cósmica. Então, um entendimento errado da nossa vida, de forma geral, é uma coisa que causa tensão mental. Você ir contra esse princípio do Ritam. Então, ter uma atitude correta com relação ao verdadeiro significado da nossa vida aqui na Terra, o significado da nossa existência aqui na Terra, o propósito da vida, né? Nós vivemos uma vida ligada a um propósito espiritual. Isso diminui a nossa ansiedade e tensão. O Swami Brahmananda dizia que uma pessoa que não vive com um propósito, né, que não tem um propósito de vida, ela é semelhante a um barco que está à deriva. Um barco à deriva, ele não tem guia, ele vai em qualquer direção. Ele não sabe para onde ele está indo. Da mesma maneira, se você não tem um propósito de vida, você é como um barco à deriva. Você simplesmente vive, né? Mas sem um objetivo definido. E essa falta de objetivo definido causa muita tensão, causa muita ansiedade, principalmente no processo de envelhecimento, porque a pessoa sente que falta um propósito, né? Falta um significado e aumenta uma questão de um vazio interno. A pessoa acaba sentindo um vazio interno que não é preenchido. Então ela tenta preencher esse vazio de diversas maneiras, mas ela não consegue preencher, porque falta realmente um propósito espiritual para a vida. Principalmente as pessoas, por exemplo, quando se aposentam, né, nós vemos isso, que as pessoas se aposentam e ficam sem saber o que fazer, né, com o tempo. Então o tempo acaba se tornando um grande peso nos ombros, porque a pessoa não sabe o que fazer com o tempo. Mas um aspirante espiritual que entendeu a meta espiritual, para ele não existe essa questão de aposentadoria ou o que fazer com o tempo, porque a meta dele, ele transcende a vida, né? Então é uma meta que dura até o final da vida e continua depois da vida, e continua na próxima vida. Então isso dá um tremendo significado para a nossa vida aqui na Terra, você ter uma meta espiritual. E é uma coisa que elimina a tensão, que elimina medo. Agora, uma outra coisa que causa tensão, mais uma coisa ligada à psicologia em si, é a tendência inata do ser humano de se autoexpressar. Ou seja, nós temos uma tendência de nos expressar, né? Como eu falei, como Jung fala, né, do extrovertido. Todos nós temos essa tendência. E quando há um bloqueio nessa tendência, há um determinado tipo de tensão. Então, por exemplo, muitas crianças sofrem, por exemplo, quando os pais exercem um bloqueio muito forte da autoexpressão da criança, não deixa a criança se expressar de forma correta.
Então a criança ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É claro, o pai tem que colocar limites, né? Mas tem que haver um bom senso com relação até quando vai esse limite, né? Porque a criança ela também tem que ter essa liberdade de autoexpressão. Porque se ela não tiver, vai acontecer que na adolescência ou um pouco mais tarde, isso vai se manifestar de uma maneira oposta, na forma de uma extroversão exagerada. Ela vai querer fazer exatamente o oposto daquilo que ela estava, que não deixavam ela fazer. Então, essa questão de você se autoexpressar. Né? Uma criança que ela é reprimida na fase infantil, mais tarde ela sente um desejo muito forte, por exemplo, de ter um poder na sociedade ou adquirir uma posição ou nome e fama, que ela fica muito tensa buscando isso. Né? A pessoa ela acaba fritando toda a energia que ela tem ou desperdiçando toda a energia que ela tem em busca de posição, em busca de nome, em busca de poder na sociedade, uma maneira de se autoexpressar, né? Para finalmente ela entender que não há necessidade de tudo isso, né? Que ela pode se expressar sem ter uma posição em que as pessoas vejam, né? Essa autoexpressão ela pode ocorrer em nível individual, sem necessidade de você se mostrar para a sociedade, né? A nível espiritual. Isso é uma outra questão também da causa da tensão, né? Que ocorre muitas vezes na infância, que é a repressão da manifestação, né? Um outro fator de grande tensão mental é a ambição. Na yoga, um dos yamas é a asteya, né? Asteya é não roubar, uma tradução literal, né? Asteya é não roubar. Mas a tradução sutil, ou a tradução correta é a ausência da ambição demasiada. Ou seja, você não querer buscar sempre mais do que aquilo que você precisa. Porque essa ambição, né, não apenas por coisas materiais, mas com poder, cargo, conquistas materiais apenas, essa ambição demasiada faz a pessoa ela trabalhar, né, mas às vezes sem freio. Ela não consegue colocar um freio para o trabalho, porque ela vê que ela tem que alcançar certas metas, né, que ela acha importante, e aquilo causa cada vez mais tensão. Então, é um indivíduo que está sempre tenso, sempre querendo atingir mais posições. Um exemplo simples, por exemplo, um professor numa universidade, uma professora aqui, que quer alcançar uma posição mais elevada, e então ele tem que competir com outros professores para conseguir aquele cargo, aquela posição. Então isso causa muita tensão, porque sempre vai existir pessoas que são mais qualificadas que nós, e nós vamos ficar correndo atrás daquilo para conseguir aquele cargo. Nós vemos que finalmente, no somatório geral da nossa vida, essas coisas têm muito pouca importância, afinal. Essas buscas, no final, nós vamos ver que são assim insignificantes, não tiveram importância nenhuma no cenário geral da nossa vida. Geralmente a pessoa percebe isso muito tarde já, né? Às vezes no final da vida ela percebe por que eu gastei tanto tempo correndo atrás dessas coisas, sendo que eu podia ter gastado meu tempo em outras buscas mais elevadas. Mas isso é fruto da ambição. É um incidente com um swami da ordem, que era um swami bem respeitado, né? Ele já faleceu, ele foi um presidente da ordem, Ramakrishna, que uma vez ele veio para o Ocidente. Um devoto foi para ele e falou que estava sofrendo com uma terrível ansiedade, porque ele não conseguia parar de trabalhar, né? E o swami perguntou: por que você está trabalhando tanto, né? Ele falava: porque eu sinto que tem muitas coisas que dependem de mim, né? Sem eu lá, as coisas não vão funcionar, eu tenho que estar lá. Então, por isso, eu não consigo adiar as tarefas, eu fico mais tarde no escritório, eu trabalho. E o Swami falou: tá bom, eu não vou receitar para você nenhum tipo de remédio, porque eu não sou médico, né? E também não acredito muito nesses tipos de remédio. Mas eu vou dar para você alguns conselhos e eu gostaria de saber se você vai praticar ou não. E ele falou: sim, vou praticar, claro. O Swami falou: então, eu quero que todos os dias, antes de você ir para o trabalho, você separe meia hora para não fazer nada, mas simplesmente tentar praticar uma introspecção interna, né? Sem pensar em nada, simplesmente uma introspecção.
E eu também quero que uma vez por semana você passe 5 horas no cemitério. Esse foi o segundo conselho dele. Aí ele ficou pensando, né? O primeiro eu até entendi, né? Mas o segundo eu não entendi muito. Então ele perguntou para o Swami, mas que questão é essa de ficar no cemitério uma vez por semana? O Swami falou, isso é muito útil, vai ser muito útil para você. E enquanto você estiver lá, a primeira coisa é que você vai ficar pensando na morte, né? Que é uma coisa muito útil em si. E você vai ficar olhando aqueles túmulos lá, você vai ver que as pessoas que estão ali eram pessoas como você, né? Que elas achavam que a sociedade dependia delas, que a sociedade não iria para frente sem elas, mas vejam onde elas estão, né? E o seu destino também é ali, né? Você um dia vai chegar ali e o mundo vai continuar rodando sem a sua presença. E ele caiu em si, né? Ele realmente começou a praticar o que o Swami falou, que às vezes o que a gente acha que a gente é indispensável, mas quando a gente morrer é uma questão de poucos dias para a gente ser substituído ou para a gente ser completamente esquecido, né? Essa é a verdade. Então, a principal motivação na nossa vida deveria ser realmente a busca espiritual, né? Porque é unicamente a coisa que dá significado para a nossa vida. Todas as outras coisas são transitórias. E esse tipo de abordagem elimina muita tensão, elimina muita fricção interna. Se a gente tomar, por exemplo, o caso das pessoas, analisar as pessoas desse mundo que são muito bem-sucedidas, né? Pessoas ricas, famosas, poderosas, com altos cargos, e você analisar muitas vezes, né, a gente vê relatos de que às vezes são pessoas que mentalmente se tornam muito perturbadas, às vezes praticam suicídio até, ou se envolvem com drogas ou outras coisas, né? Então a gente vê que não houve uma solução ali, né, dela conseguir uma prosperidade material, não houve uma solução para outra parte, né, que é a outra parte interna. Por quê? A pessoa ela alcançou um certo status na vida e ela parou ali, mas ela não conseguiu alcançar dimensões mais elevadas dela mesma, né? E isso causa muito conflito interno, causa muita tensão, até levando uma pessoa ao suicídio, né, à depressão. Então, uma frase aqui que eu separei, que é assim a chave, né, para você se livrar da tensão e da ansiedade de acordo com a vida espiritual, é que, a menos que a nossa natureza interna esteja satisfeita, nós nunca seremos capazes de nos livrar da tensão mental. Essa frase resume tudo. Então, nós temos que satisfazer, primeiramente, a nossa natureza interna, né? Essa primariamente, é o objetivo primordial, né? Satisfazer a natureza interna, para você se livrar da tensão mental. Agora, com relação, nós falamos sobre a causa, nós vamos falar agora sobre as curas, né? Como combater a tensão. A primeira coisa é que a maioria das coisas que são utilizadas na sociedade para combater esse tipo de coisa são, quase todas elas, assim, remédios paliativos, soluções paliativas, ou seja, está sendo tratado ali apenas os efeitos, né? Não a causa, não o indivíduo em si. Por quê? Se uma pessoa tem dor de cabeça, ou se uma pessoa tem úlcera, o médico vai dar alguns remédios, né? Se for alopático, vai dar remédios alopáticos. Se for homeopata, ele vai analisar de uma maneira mais profunda. Às vezes não do nível espiritual, mas a nível mental. Mas a maioria das coisas são apenas paliativas, elas não dão uma solução definitiva para essa questão da tensão mental, para essa questão da ansiedade. Então, a pessoa continua, depois de um tempo, ansiosa, né? Isso se a pessoa buscar um médico. A maioria das pessoas ela não busca um médico para isso, elas tentam se automedicar. De que maneira? Se eu estou sentindo muita tensão e ansiedade, eu, por exemplo, não consigo dormir. Aí a pessoa começa a tomar pílula para dormir e começa a se viciar naquilo, ou aspirina, ou outros tipos de remédio, né? Ou se a pessoa não toma remédio, ela começa, por exemplo, ter certos artifícios, como, por exemplo, passar o tempo vendo TV, ou buscando viajando daqui para lá continuamente, tentando aliviar um pouco a tensão interna.
né? Se a pessoa, por exemplo, tem o hábito de fumar, ela fuma mais por causa disso, porque é uma pessoa tensa. Ou começa a ter vícios em álcool e outras coisas, né? Para tentar aliviar a tensão interna. Mas, finalmente, ela vê que é como jogar óleo no fogo, né? A tensão só aumenta. Assim, tem um alívio bem fugaz da tensão, mas logo em seguida ela volta, né? Redobrada. Então, essas questões de você tratar a tensão dessa maneira são cuidados paliativos. Cada um busca a sua maneira como tratar isso, mas não há uma cura efetiva, né? Porque a tensão nervosa é um tipo de doença psicomática. Aqueles que são médicos sabem, né? É uma doença que afeta não apenas a mente, mas o corpo, assim como o corpo afeta a mente. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça, úlcera, gastrite, doenças desse tipo, que certamente estão ligadas a uma tensão nervosa contínua que o indivíduo está tendo todos os dias sem conseguir se livrar daquilo, que finalmente acaba desencadeando doenças, né? E sofrimento. Então, essa doença psicomática, que é a tensão nervosa, ela influencia os nossos pensamentos, influencia o nosso comportamento, influencia as nossas reações, né? Nós, com o tempo, quando essa tensão nervosa acaba se tornando uma coisa rotineira, nós adquirimos um hábito de nos tornarmos pessoas irritadas. Com qualquer pequena coisa, a pessoa se torna irritada. Às vezes, uma coisa tão simples é capaz de irritar a pessoa de forma muito grande, no trânsito principalmente, ou qualquer outro motivo, né? Esses dias eu fui no correio, na época da quarentena, que estava todo mundo tenso, né? E eu estava no correio e de repente chegou um senhor e estacionou na vaga de cadeirantes, de deficiente. E uma outra pessoa, mais jovem, foi lá e falou para ele: olha, senhor, melhor você não estacionar aqui, porque aqui é vaga de deficiente. Esse senhor imediatamente já foi com agressão, realmente começou a bater fisicamente no outro, né? Imediatamente. Você vê assim como instantaneamente essa questão da irritação, né, ela se manifesta de forma violenta. Às vezes uma pessoa mata a outra por causa de uma pequena irritação. Então a raiva acaba se tornando uma patologia, né, uma coisa que acaba ficando como a natureza da pessoa, ela não consegue se livrar daquilo. E tudo isso tem a origem, né, nessa tensão nervosa contínua que a pessoa acaba desenvolvendo durante a vida, por uma incapacidade de buscar internamente uma solução para isso. Agora, vamos falar de soluções não paliativas, soluções que realmente podem eliminar essa questão da tensão e da ansiedade definitivamente. Essa questão ela pode ser resolvida a nível espiritual, né? Não a nível físico, não a nível de remédio, a nível espiritual. Nós temos que buscar essa solução numa solução espiritual. A primeira delas, uma coisa que ajuda muito, é a questão da oração. Eu não sei se vocês todos acreditam em Deus, né? Muitas pessoas são agnósticos ou não gostam da questão da oração. Mas aqueles que praticam a oração, eles entendem que é uma coisa que ajuda muito, né, você a superar a tensão nervosa e a ansiedade. Porque você, em certos momentos da vida, né, nas circunstâncias diárias, nós percebemos que muitas vezes nós temos várias limitações de conhecimento, limitações de fazer as coisas ou de entender as coisas, limitações nos nossos sentimentos, né, os nossos inimigos internos, e às vezes não sabemos como lidar com isso. E realmente não temos como lidar com isso. Não temos capacidade de lidar com isso a nível mental. Nós temos que conseguir uma ajuda superior, uma inteligência superior que vai nos ajudar. Todos os mestres espirituais, eles afirmam com certeza que nós não somos capazes, por exemplo, de vencer a luxúria, de vencer a raiva, de vencer o medo. Esse sucesso não deve partir de nós, é uma coisa que vem com uma graça divina.
você vencer completamente o medo, você vencer completamente a raiva e a luxúria, isso é uma coisa que vem como uma dádiva divina, né? Uma graça divina. Então a oração ela é um meio potente de você alcançar a graça divina. Aqueles que sofrem de tensão nervosa, de medo, ansiedade, se eles praticam a oração de forma contínua, diariamente, pouco a pouco eles vão se sentir mais leves, mais liberados, mais capazes de lidar com as situações. Eu vou explicar um pouco por que isso ocorre. No Evangelho de Ramakrishna, ele fala coisas muito importantes, né, repetidas vezes. Uma delas, que ele fala que é muito importante, é que a meta da vida humana é realizar Deus. Ele falou isso várias vezes. A meta da vida humana é realizar Deus. Geralmente, nós temos na nossa vida um conjunto de dois tipos de metas, né? A primeira é uma meta que é uma meta secular, uma meta transitória, de curto prazo. E a outra é uma meta de longo prazo, que tem que ser uma meta espiritual, né? Que é uma meta do propósito espiritual. Nós temos esses dois tipos de meta. Nós temos sempre que subordinar as nossas metas mundanas à nossa meta espiritual, né? Então, enquanto nós temos metas mundanas, nós temos metas de alcançar isso e aquilo, de sermos bem-sucedidos, nós temos que ter, no fundo, no background, a nossa verdadeira meta, que é a meta espiritual, né? O que é essa meta espiritual? O autoconhecimento. Então, apesar de nós buscarmos diversas coisas no mundo, nós nunca podemos nos dissociar da nossa verdadeira meta, que é a meta espiritual. Por quê? Porque na vida, enquanto nós buscamos as metas seculares, vão surgir diversos tipos de fracasso, diversos tipos de golpes, diversos tipos de quedas. E se nós não estivermos ancorados à nossa meta suprema, nós vamos sofrer muito. Nós vamos ficar, como eu falei no início, como um barco à deriva. Então é necessário você estar ancorado numa meta suprema espiritual. Aqueles que estão ancorados nessa meta suprema espiritual, não importa o que aconteça na vida diária, eles não são abalados, eles não sofrem, né? Eles não estão presos às metas transitórias. Embora ele busque as metas transitórias, eles não ficam presos a elas. Vou citar um exemplo de um Swami, né, da Ordem Ramakrishna. Ele foi designado como um chefe de um centro importante, há muitas décadas atrás. E esse centro, ele foi o chefe, era um centro educacional e tinha escolas, tinha um hospital. Ele trabalhou vários anos no desenvolvimento de um hospital, né, que era junto com uma escola. Trabalhou muitos anos, dedicou a vida quase a décadas nesse empreendimento. A determinado dia, aconteceu uma tragédia, pegou fogo na instituição, né? O hospital todo pegou fogo e ficou tudo em chamas, e não sobrou quase nada, né? E, assim, quase tudo foi abaixo. E o Swami, depois que aconteceu isso, ele foi passar uns dias na casa de um devoto, né, que era muito próximo dele. O Swami era o chefe do centro. E quando ele chegou na casa do devoto, o devoto ele pensou que o Swami está arrasado, né, que ele está num estado muito deprimido, porque ele trabalhou muitos anos com isso. Mas, ao receber o Swami, ele viu que o Swami estava no mesmo estado jovial de sempre, estava feliz, estava tranquilo. Ele estava dando as mesmas instruções espirituais que ele estava dando antes. E, assim, o devoto disse que a atitude otimista dele não mudou nenhuma vírgula, continua a mesma. Então, a gente vê a diferença de uma pessoa que tem uma atitude espiritual, uma abordagem espiritual. Porque, embora o Swami estivesse trabalhando com aquilo vários anos, a gente vê que a meta principal dele, na verdade, não era a coisa física em si, mas ele estava é uma coisa espiritual, né? A meta da vida dele está atrelada a uma coisa espiritual, a busca, a realização de Deus, o Deus Supremo. Então, não importa o que aconteça no mundo externo, internamente ele não se abala com aquilo, né? Esse também é o segredo da Karma Yoga, né? Aqueles que querem ser Karma Yogis têm que aprender a ter esse tipo de atitude, né? Você trabalhar tendo como meta a realização de Deus, não como meta isso ou aquilo, ou ganhar isso ou aquilo. Uma definição de Karma Yoga
que está na tradução do Swami Swarupananda, ele coloca no comentário. Karma Yoga é uma técnica espiritual, é uma definição que ele coloca. É uma técnica espiritual em que o indivíduo trabalha realizações no mundo de tal maneira que as ações, os karmas, a maneira de agir dele, libera ele dos karmas do passado e não cria novos karmas para o futuro. E isso é alcançado tendo como meta a realização do Ser Supremo. Então, a pessoa que é um Karma Yogi tem que ter como meta unicamente a realização do Ser Supremo, nada mais. Então, voltando para o assunto, a oração. Né? A Ramakrishna fala que a meta da vida humana é realizar Deus. A segunda coisa que Ramakrishna diz é que nós devemos orar constantemente a Deus para que Ele nos dê anseio de alcançar Deus. Né? Porque se nós não orarmos, nós não vamos ter esse anseio. Então, para ter esse anseio espiritual, esse Vyakulata chamado, nós temos que orar, pedindo devoção. Isso é Shuddha Bhakti. A única coisa que nós temos que pedir a Deus é pura devoção, Shuddha Bhakti. E ele fala que nós temos que pedir uma outra coisa também. Nós temos que pedir que Deus fortifique a nossa força de vontade, né? Para que nós deixemos de fazer aquilo que não deve ser feito e nós podemos intensificar aquilo que deve ser feito. Então nós temos que pedir isso, pura devoção e intensificar a força de vontade. É a mesma coisa que Buda falou, né? Mas Buda ele não dava o conselho da oração em si, né? Porque Buda ele era contra a questão da adoração de imagens ou aspectos antropomórficos. Mas ele dizia que seja a luz para você mesmo, de forma que você esteja numa posição, né, de aumentar a sua força de vontade, destruir o que é mal na sua mente e obter força mental. Né? Então, aumentar a força de vontade para destruir o que é mal na mente e aumentar a força mental. Uma outra coisa para eliminar a tensão mental, Swami Virajananda, o sexto presidente da Ordem Ramakrishna, ele aconselhava. Ele falava, desista ou pare de ficar culpando a si mesmo, né? ou pare de ficar colocando defeitos em si mesmo, ou dizendo, eu sou um pecador, eu não consigo melhorar. Ele falava que esse tipo de coisa, né? Esse tipo de hábito de ficar sempre se condenando, ele faz você perder o respeito, né, por você mesmo. E em vez de levar você para o caminho espiritual, ele, na verdade, afasta, porque a sua verdadeira natureza é divina. Né? A sua verdadeira natureza é espiritual e divina. Então, quanto mais você se degrada, você diz que você é pecador, você coloca muitas faltas em você mesmo, você acaba realmente se afastando da sua verdadeira natureza. Você perde o respeito por você mesmo. Então, a primeira coisa é se perdoar. Né? Se perdoe e peça a Deus sinceramente, né, com todo o anseio de coração, para que Ele corrija as suas faltas. Né? E a primeira coisa é você se confessar para Deus. Os cristãos, né, eles têm o hábito de confissão. Geralmente eles vão no confessionário, onde eles fazem a confissão. Nós podemos ter como confessor o próprio Deus. Né? Você abrir o seu coração para Deus, confessando tudo aquilo que você sente que há de errado em você mesmo. Não que você está informando a Deus o que você tem de errado, porque Ele já sabe, né? Deus conhece tudo que a gente é. Mas você falar isso diretamente com Deus tem um significado muito profundo. Né? É uma espécie de oração. Você dizer a Deus quais são os seus defeitos e você colocar uma resolução pedindo a Deus que você não volte a repetir, né, aquilo que você vem fazendo de errado. Então, você pedir a Deus força para superar os obstáculos. E essas práticas de oração, né, elas têm como consequência, ela causa em nós uma consequência que nós somos capazes de nos entregar cada vez mais a Deus. Essa atitude de auto-entrega é uma das chaves para você vencer a tensão e a ansiedade.
né? Você se entregar completamente à vontade divina. Não importa o que aconteça, é a vontade divina. Você tem que fazer alguma coisa, você está muito ansioso, você deixa com a vontade de Deus, né? Eu gosto muito de uma frase que Swami Turiyananda falou para um discípulo dele ocidental, né? Ele falou assim: você entrou na ordem Ramakrishna, você entrou na ordem como monge, então você já não possui uma vontade própria, né? A vontade que age em você é a vontade da Mãe Divina. Então, por que você se preocupa? Por que você fica tão preocupado e ansioso? Deixe que a vontade flua, né, como tem que fluir. As coisas vão acontecer de acordo com a vontade da Mãe, né, independente de você querer ou não. Então, deixe as coisas fluírem e fique tranquilo. Esse é o conselho do Swami. Então, essa atitude de autoentrega, ela surge em nós quando nós percebemos realmente que nós estamos desamparados, que nós não temos forças individuais ou mentais para realmente sozinhos, né, alcançar um estado espiritual superior. Como, por exemplo, aquela história do pássaro, né, que cansar as asas do pássaro, né, que finalmente, assim, vou contar a história, né, o pássaro estava num navio, o navio estava parado no porto. Então ele parou no mastro do navio e o navio começou a viagem, só que o pássaro não percebeu. E já estava no meio do oceano, o pássaro já não sabia onde estava, ele estava no navio, no mastro, né? Aí ele falou: vou começar a voar. É só uma história, tá? Aí o pássaro começou a voar para o norte, voou, e não encontrava terra. Então ele falou: o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o navio. Aí ele voltou para o navio e sentou novamente no mastro. Aí descansou um pouco e falou: agora eu vou voar para o sul. Começou a voar para o sul, não achou terra de novo. E voltou novamente para o mastro. Ele já estava cansado. Aí ele ficou voando para todas as direções e finalmente ele pousou no mastro, exausto, e falou: eu não vou fazer mais nada, vou esperar o navio me levar à terra firme. Então ele ficou lá parado no mastro e deixou o navio levar ele à terra firme. Então essa cansar a asa do pássaro, significa você fazer as práticas espirituais. Porque quando você começa a fazer as práticas espirituais, você sente que é você que está fazendo, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você está só cansando as suas asas. Mas finalmente, quando você avança espiritualmente, você chega a um estágio que você percebe que nada vai acontecer se não for da vontade de Deus. Nem a realização espiritual, nem a sua purificação, nada. Então, a partir daí, você pousa no mastro, né, e deixa que Deus haja por si mesmo. Mas esse processo, né, leva um tempo. É um processo que você tem que passar por um processo de purificação até você perceber que é Deus mesmo que faz tudo. É Deus que está agindo através de você, do seu corpo. É Ele que dá aquilo que você está mais querendo espiritualmente. Finalmente, é Ele que faz tudo, né? Eu separei um verso da Bíblia, está em João 15, 5. João 15, verso 5. Jesus fala: como o ramo não pode dar fruto se não permanecer, assim como o ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, da mesma maneira, vós também não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Tudo isso tem muito significado, né? Mas principalmente a última frase, porque sem mim não podeis fazer nada. O próprio Jesus falando, né, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então não importa o que você queira fazer, sem Ele você não pode fazer nada. Aqui Jesus está falando não de um nível individual, como Jesus pessoa, ele está falando de um nível Jesus cósmico, né? É uma personalidade, é uma entidade espiritual que transcende personalidade. Então, o que Jesus está falando aqui como eu, é Buda, é Krishna, é Ramakrishna, é Deus, né? Então, nós não podemos fazer nada, que ele fala, porque sem mim não podeis fazer nada. Então, sem Deus nós não podemos fazer nada. E uma outra frase que ele fala aqui também no João, né, que ele
que nós somos como o ramo, que se nós estivermos na videira, nós podemos dar fruto, e sem estarmos na videira, nós não damos nenhum fruto, nós morremos. Então, enquanto nós estamos na videira, ele falou aqui, eu sou a videira e vós os ramos. Enquanto nós estivermos presos à videira, né, que é Deus, nós vamos dar frutos, nós vamos conseguir várias coisas. Mas uma vez que nós nos dissociamos da videira, nós somos apenas ramos secos, nós morremos. Então nós vemos que beleza que é as parábolas de Jesus, né? Simples palavras com um profundo significado. Para finalizar, no Bhagavad Gita, onde que eu separei aqui? No Bhagavad Gita, capítulo 18, Krishna diz para Arjuna, né? Tome o refúgio em mim. Então, saiba que eu vou fazer tudo para você. Eu vou fazer tudo para você, se você tomar refúgio em mim. Essa é a palavra final de Krishna. Então, vocês veem que o Bhagavad Gita tem 18 capítulos. Krishna ensinou vários tipos de yoga, vários tipos de disciplina. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga. Disciplinas difíceis, disciplina fácil. Mas no último capítulo, no finalzinho, ele fala exatamente isso. Se você não pode praticar nada disso, entregue-se totalmente a mim, que eu vou fazer tudo para você. Eu vou fazer tudo que você precisa fazer. Então, para nós superarmos essa questão da tensão mental, ansiedade, uma coisa essencial é a gente aprender a nos entregar mais à vontade divina do que nós termos apenas como nós mesmos como base, né? Nós nos entregarmos a Deus, ou seja, ter a perspectiva de que é Deus que está fazendo tudo. Isso elimina muita tensão, isso elimina muita ansiedade. Uma outra coisa é nós estabelecermos uma espécie de diálogo interno com Deus. Isso está mencionado em vários tipos de livros, né? O principal deles é o do irmão Lourenço, que é a prática da presença de Deus, do irmão Lourenço, Brother Lawrence. É que nós temos que procurar estabelecer dentro de nós um contínuo diálogo com Deus. E essa é a prática da presença de Deus. Porque quando nós estabelecemos esse diálogo, nós passamos a sentir uma espécie de presença. E essa presença elimina todo tipo de ansiedade, elimina todo tipo de tensão. Então é a prática da presença de Deus. Na semana passada, o Swami Nirmalamananda falou, ele falou até brincando, né? Que todos nós estamos continuamente numa espécie de diálogo interno com nós mesmos. Nós ficamos conversando com nós mesmos continuamente. Em tudo que nós fazemos, tudo que nós conversamos com as pessoas, nós ficamos com aquele diálogo interno, né? Uma espécie de hábito que nós desenvolvemos. Ele fala que todos nós temos esse hábito de ficar continuamente conversando internamente. Nós temos apenas que mudar o foco. Em vez de ficar conversando com nós mesmos, fica conversando com Deus, né, internamente. Como se fosse um amigo interno. Só não vai fazer isso em voz alta, que as pessoas vão achar que você é maluco, né? Principalmente na rua. Mas internamente você ficar conversando com Deus. Se você não tem soluções para os problemas, coloca isso abertamente a Deus. Passe a considerar Deus não como uma entidade que está longe, na nuvem, ou separado do universo, mas uma entidade que está intrinsecamente ligada a você mesmo, que ela está dentro de você mesmo, que ela ouve tudo que você faz, que ela está pronta para se comunicar com você, mas ela só não se comunica porque nós não abrimos as portas do coração. Nós deixamos o coração fechado, nós deixamos os inimigos internos, né, dominarem a nossa mente, e por isso nós não conseguimos estabelecer essa conexão, né, com Deus, com o divino. Nós temos que tirar esse mato, né, esse mato do coração, preparar o terreno para Deus vir habitar nele. Aquela parábola de Jesus, né, da semente, né? Você tem que semear em solo fértil para a semente dar bons frutos. E se você semear num lugar, um solo que não é fértil, os matos vão cobrir a semente, vão sufocar, né? Na verdade, não lembro direito como é que é exatamente a parábola, mas
Se você semeia em um lugar que tem muito mato, né, a semente começa a brotar, mas logo o mato vem e sufoca tudo. Então não deixa aquela semente desenvolver. A mesma coisa acontece com a nossa devoção, a nossa vida espiritual. A semente começa a brotar, começa a se desenvolver, mas logo vem o mato, né? O mato dos nossos dos inimigos internos, Maia. Então a oração, ela ajuda exatamente a nós atacarmos, a nós eliminarmos os inimigos internos, para nós manifestarmos Deus no coração. Bom, é isso. O que eu ia falar mais fica para a próxima vez. Namastê, boa noite.